Fala galera, Luciano da V8, ó, mais um projeto aqui para mostrar para vocês. Aqui é um câmbio GM, pessoal. Aqui vai entrar numa Corsa Wagon 1.6. E tem um detalhe interessante aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: essas versões GM 1.6 só saíram nos anos 90. Ou seja, o câmbio é específico da versão 1.6. Porém, não existe mais reposição de peça, não existe mais forma de fazer manutenção nesses câmbios, porque a relação de marcha, relação de coroa e pinhão é totalmente diferente, só saiu para a versão 1.6. Então esses carros, ao passar dos anos, vai quebrando, a gente não tem peça de reposição, então a gente se vê obrigado a fazer um update das versões, para a gente continuar, né, enfim, dar uma longevidade para o carro, certo? Aqui não é diferente, aqui é o seguinte: o câmbio original do carro é uma Corsa Wagon 1.6, quebrou, o câmbio deu PT, o cliente tentou arrumar, pegou um câmbio no desmanche, estava pior do que o dele, aquela história que vocês já conhecem. Então o que a gente vai fazer? Vamos montar um câmbio do zero. O cliente, ele nem me trouxe o câmbio dele, eu estou montando um câmbio nosso aqui do zero para montar no carro dele. Eu vou falar um pouco para vocês no decorrer do vídeo sobre isso aqui. Aqui é o seguinte, pessoal, a versão que chega mais próxima, porque, por exemplo, para vocês entenderem, a versão 1.6 ela tem uma relação de marcha e uma relação de diferencial específica da versão 1.6. Não existe mais para comprar, não tem mais o que fazer. Então o que a gente faz? A gente coloca uma relação de marchas e uma relação de coroa e pinhão, uma relação de diferencial, que chegue mais próximo da relação 1.6. O carro vai ficar um pouquinho mais curto, consequentemente vai ficar um pouco mais forte, mas não tem o que fazer, tá? Então se alguém te disser, você que tem um Corsa 1.6 aí, Corsa Wagon, Corsa Wind, Corsa Classic 1.6, se alguém te disser que de repente tem um câmbio 1.6 bom, cara, é um achado, porque já não existe mais e ao passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil, chegou ao ponto de não ter mais jeito. Então aqui no caso, ó, a gente vai usar uma caixa seca do padrão antigo. Então foi feito ali, ó, lá dentro, ó, foi feita a usinagem do rolamento. Então essa peça aqui foi pro torno, foi para retífica, entrou aqui a bailarina para fazer a usinagem, para a gente trabalhar com o rolamento do moderno. Aqui a gente tem a ponta de 27 mm, certo? Então a gente vai trabalhar com um rolamento maior. Então por isso que foi feita uma usinagem na carcaça. Placa numerada, por exemplo, o plate onde vai a numeração aqui, olha, esse cara aqui, na versão original vem a numeração impressa aqui e a numeração é atrelada ao chassi do carro, correto? Nesse caso aqui a gente não vai conseguir usar a numeração original, mesmo porque o cliente me passou a placa desse carro, eu puxei pelo aplicativo e já não está original. Então quer dizer, em outros carnavais passados aí, esse câmbio já foi trocado, porque antigamente era comum a pessoa fazer isso. O câmbio quebrava muitas vezes, ao invés de levar numa oficina especializada para fazer a manutenção do câmbio e tal, trocar tudo que tem que ser trocado, a galera ia no desmanche, pegava um outro câmbio e colocava no lugar. Nisso a numeração foi pro vinagre, muita gente não sabia disso e não sabe disso até hoje, tá bom? Então se você tem aí um carro de 2002 para frente, saiba que tem uma numeração impressa no carro, tá? Salvo algumas montadoras GM, por exemplo, em que essa numeração é mais antiga. Então até os 95 ali já vem com a numeração impressa na placa aqui. Pouca gente sabe disso, muitas vezes as pessoas levam o carro com um câmbio quebrado na oficina, o mecânico fala, não, troca de câmbio que é mais fácil. Eu vou explicar para vocês também essa questão que muita oficina fala, troca de câmbio, não compensa fazer o câmbio original do carro. Vou explicar para vocês o porquê algumas oficinas dizem isso. Primeiro, para uma oficina mecânica, pessoal, vocês têm que entender que quanto mais rápido o carro entrar pela porta da oficina, passar pelo elevador e sair, e o cliente passar no escritório para pagar, quanto mais rápido for esse processo, para uma oficina mecânica, melhor. Ou seja, para muitas oficinas mecânicas, por exemplo, que não trabalham com câmbio, é muito mais vantajoso para o mecânico falar para você comprar um câmbio no desmanche. Por quê? Dependendo do carro, o cara você chega com o seu carro na oficina, o mecânico vai arrancar um câmbio ruim, você vai no desmanche, compra um câmbio, ele coloca o câmbio lá, ó, muitas vezes ele te entrega o carro no mesmo dia. Ou seja, para a oficina mecânica isso é um sonho, um carro entrar, fazer um serviço pesado, como é a retirada de um câmbio, uma troca de embreagem, por exemplo, e entregar o carro no mesmo dia, para a oficina é um sonho. Por quê? O cliente vai pagar, né, vai passar ali no escritório, passar a maquininha de cartão ali no mesmo dia, o carro vai ser liberado no mesmo dia, o mecânico vai ficar satisfeito e outra, ele vai ficar completamente isento de qualquer garantia. Isso porque foi o cliente que foi no desmanche comprar o câmbio. Então muitas vezes ele coloca no lugar lá, o câmbio está pior do que o câmbio que estava.
o mecânico vai falar, ó, sinto muito, não posso fazer nada, você que trouxe o câmbio, vai ter que pagar outra mão de obra. Então fiquem ligados, tá bom, pessoal? Nem tudo que é mais baratinho, que é mais rapidinho, é o melhor para você. Muitas oficinas usam de malandragem, não são todas, mas muita gente aí, muita oficina mecânica usa essa estratégia para ganhar o seu dinheiro. Fala para você que não compensa, que é muito caro, que vai demorar muito. Isso por quê? Para oficina mecânica, pessoal, entendam isso, vocês são proprietários de carro. Para oficina mecânica, muitas vezes, dependendo do tamanho da oficina, não é vantajoso que um carro fique aqui no elevador. Ó, por exemplo, esse carro aqui, para fazer uma retífica de câmbio, esse carro aqui já está 3 dias aqui no elevador. Enquanto a gente está montando, esse aqui é um Celta, inclusive vai ter vídeo no canal desse carro aqui, onde a gente está adaptando uma transmissão de 6 velocidades. Então faz 3 dias, hoje nós estamos numa quarta-feira, esse carro chegou para mim na segunda-feira. Então na segunda-feira eu coloquei esse carro no elevador, tá segunda, terça e quarta-feira, me ocupando a vaga do elevador. Para muita oficina mecânica, isso não é vantajoso financeiramente falando, pessoal. Então por isso que muitos mecânicos falam para você, ah, não compensa. Inclusive o câmbio desse Celta tá aqui, ó. Vai virar um 6 marchas, a gente está fazendo as adaptações necessárias aqui para transformar esse carro em 6 marchas. Um serviço desse aqui, pessoal, eu peço para o cliente 3 dias úteis. 3 dias úteis. Então hoje é o 3º dia, o câmbio já está ali, a gente vai instalar no lugar e vamos liberar esse carro para esse cliente. Mas são 3 dias de elevador. Então por isso que muita oficina mecânica fala para você assim, ah, não compensa você fazer o seu câmbio, não. Por quê? No caso a oficina teria que tirar o câmbio do carro, trazer aqui para nós, por exemplo, ou para uma oficina especializada em transmissão. O mecânico, no caso, como a gente faz, ia desmontar o câmbio todo, colocar as peças novas e tal, montar o câmbio. Isso leva geralmente de um dia para o outro, ou 2 dias, 3 dias, depende muito do carro, depende muito da questão das peças. Então para muita oficina mecânica não é vantajoso. Por isso que os mecânicos falam para vocês assim, muitos mecânicos, né, falam assim, ah, não compensa, não, pega outro câmbio. E aí o cliente muitas vezes, na inocência, vai num desmanche, compra um câmbio, muitas vezes com a numeração que vem aqui, ó, a numeração raspada, porque dependendo do desmanche, não for credenciado pelo Detran, a numeração aqui ela vai estar raspada. Então muitas vezes o cliente vai lá e na inocência compra um câmbio raspado, muitas vezes pior do que o dele, porque o câmbio usado, os retentores são usados, junta, rolamento, nada é novo, né? Nada é novo. Então muitas vezes você acaba pagando 2 vezes, porque o mecânico, você comprou um câmbio de desmanche, o câmbio está ruim, o mecânico vai olhar para você e falar, ó, sinto muito, você que trouxe o câmbio. Você vai ter que pagar outra mão de obra e você vai atrás de outro câmbio. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Muitas vezes é melhor você gastar 2, 3 dias a mais, gastar um pouquinho a mais e ter isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então aqui é o seguinte, Corsa Wagon 1.6, como a gente não vai usar a placa, a gente vai colocar uma placa virgem, placa nova original GM, certo? Essa placa é nova, então ela não tem numeração, o cliente não vai ter problema. Caixa seca foi usinado para o padrão moderno, então aqui a gente vai usar rolamento de 27 mm, rolamento grande, que já é o padrão melhor que tem. Aqui o conjunto de engrenagens é com uma relação close hatch, aqui primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha vai lá. Os rolamentos novos, retentores todos novos, por isso que eu falo, pessoal, por isso que sempre um câmbio revisado vai ser sempre mais caro do que um câmbio de desmanche. Por quê? Retentor 2 piloto novo, retentor diferencial, os 2 retentores de diferencial novo, retentor do trambulador novo, jogo de junta novo, anel O-ring, placa nova, rolamento do diferencial, vão entrar rolamentos novos também. Aqui um detalhe que eu quero passar para vocês, a captação de velocidade dos carros mais antigos, 2000 para baixo, via de regra, eles têm captação de velocidade feita através de uma coroa e pinhão, é um sistema analógico. Então aqui, esse modelo aqui, por exemplo, que já é do moderno, a gente trabalha já com um sistema digital, que através de uma roda fônica e um sensor é feita a captação da velocidade, que aí manda a velocidade lá para o painel. Então aqui, através da rotação, é enviado um pulso eletromagnético lá para a central, o módulo converte isso num pulso que manda o sinal lá para o velocímetro. Então você vê marcando a velocidade ali de forma eletrônica. Aqui no caso, como é uma picape Corsa dos anos 90, a captação de velocidade ainda é feita de forma mecânica, né? Forma analógica. Então existe um pinhão, então no caso aqui a gente vai tirar essa coroa aqui, essa roda fônica, e vamos instalar essa coroa aqui no diferencial. Em seguida vai um pinhão aqui no lugar onde seria o sensor, vai um pinhão mecânico que vai fazer a rotação de forma mecânica, vai sair um cabo daqui, vai lá para o painel e do painel vai ser marcada a velocidade do carro. Então a gente está fazendo um update no sentido de, vamos transformar uma transmissão que é moderna num conjunto antigo. Aqui a gente está preservando aqui o sistema de embreagem, a gente fez a usinagem da carcaça lá, vamos montar todo esse conjunto aqui com os garfos, ó, tudo original GM.
vou montar todo esse conjunto aqui, eu vou mostrar um pouco mais para vocês. No caso aqui a gente vai usar uma quinta marcha de 0,75, porque como eu falei, com a relação de coroa e pinhão mais a relação de marcha, eu consegui chegar ali num coeficiente ali que ficou o mais próximo possível da versão 1.6. Isso por quê? Para o carro não ficar amarrado, não ficar gastão, para o carro não ficar extremamente longo e ficar gastão também, por ser muito longo, e não ficar um carro manco e nem um carro amarrado. Então existem algumas equações que são feitas aqui, pessoal, que por exemplo, muitas vezes o cliente pega de repente tem um Corsa 1.6, como é o caso aqui, o câmbio quebrou, o cliente vai no desmanche, pega um câmbio, sei lá, um câmbio de Zafira, um câmbio de Corsa 1.0, por exemplo, Corsa Classic. Acontece muito, viu, pessoal? A galera colocar em carros 1.6, comprar um câmbio de 1.0. Porque o câmbio, muitas vezes, você vai chegar num desmanche, por exemplo, você vai ver o câmbio assim, ó. Você vai ver o câmbio assim, ó. Não tem como você saber que relação que é. Às vezes você pega um câmbio assim, ó, tudo sujo assim, você não sabe. É de Corsa? É de Corsa. Põe no lugar lá e depois vocês têm a surpresa desagradável que o carro ficou extremamente curto e extremamente gastão. Então por isso que nesse caso aqui a gente está fazendo todo esse trampo aqui. E como eu falei, pessoal, aqui é uma revisão padrão de todos os componentes aqui, ó. Isso aqui vai durar muitos e muitos e muitos anos. Então o cliente vai pagar um pouquinho mais caro aqui do que um câmbio num desmanche, porém ele vai ter aí o sossego durante muitos e muitos anos de um câmbio revisado com garantia. Beleza? Vou montar esse câmbio aqui e vou mostrar uns takezinhos para vocês.